Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E vem cá, as redes sociais podem estar mudando a forma como a gente aprende. Muitas vezes sem que a gente perceba. Você já rolou o feed, viu um vídeo curto e quando percebeu, tinha aprendido alguma coisa nova? Pois é, um estudo brasileiro investigou exatamente esse fenômeno chamado de aprendizagem por rolagem e mostrou como professores estão usando plataformas digitais para ensinar quais são os impactos disso na educação e o que muda na nossa relação com o conhecimento. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E para entender melhor esse cenário, eu converso hoje com Pedro Henrique Ramos, diretor executivo do RegLab, um centro de pesquisa que estuda os impactos da tecnologia e das redes sociais na sociedade e nas políticas públicas, e com a Isabela Afonso, pesquisadora da instituição. Eles participaram de um estudo sobre conteúdos educativos nas redes sociais, desenvolvido em parceria com o TikTok, que analisou como professores estão usando plataformas digitais como ferramenta de ensino e identificou o conceito de aprendizagem por rolagem, quando o aprendizado acontece de forma espontânea, enquanto a pessoa navega pelo conteúdo. Na nossa conversa, a gente vai entender como esse fenômeno funciona na prática, os desafios enfrentados pelos professores, os riscos, as oportunidades e o que isso pode significar para o futuro da educação. Bom, Pedro e Isabela, muito bem-vindos ao podcast Canaltech. E eu queria já começar perguntando, porque o estudo de vocês, que eu achei que trouxe muitos dados interessantes, mostra que o TikTok virou um espaço real de ensino e aprendizado. O que exatamente vocês foram investigar e por que esse fenômeno chamou a atenção do RegLab? Essa é uma pesquisa que foi feita em parceria com a TikTok, que apoiou o estudo, mas a gente teve, durante todo o percurso da pesquisa, bastante independência para definir a metodologia, apresentar os resultados de pesquisa, como qualquer pesquisa séria que a gente pretende continuar fazendo nesses temas. Eu acho que o que mais chamou a atenção quando a gente olha a questão de sala de aula é que existe um debate que ele é muito polarizado hoje em dia, né? Quando a gente fala de tecnologia. De um lado, você tem aqueles que são pessoas, a gente pode falar tecnotópicas, né? Que acham que a tecnologia vai resolver todos os problemas da humanidade e que é a melhor coisa que já foi feita. E de outro lado, um tecnopessimismo aí que diz que, poxa, a internet faz mal, as redes sociais fazem mal, a gente tem que banir tudo, a gente tem que acabar com isso. E eu prefiro dizer que nós somos do lado do tecnoceticismo. Então a gente não está nem de um nem de outro. A gente é cético, a gente analisa, entende que a tecnologia, se bem usada, ela pode ser muito positiva. Então é a partir dessas experiências que a gente começa a analisar o TikTok como também um espaço de aprendizagem. A gente sabe que tem, como qualquer rede social, questões relevantes de políticas públicas para serem endereçadas, mas também tem muita gente séria trabalhando, profissionais que estão na sala de aula, estão no TikTok e tentam fazer a ponte esses dois mundos de uma maneira que seja positiva para os seus alunos e alunas. E a gente foi atrás desses profissionais para conversar com eles e buscar entender mais quais são as estratégias, quais são os desafios, as dores deles, nesse percurso de transformação aí do ambiente da sala de aula e, de certa forma, o ambiente da rede social também, transformar um ambiente de uma rede que hoje é mais conhecida pelo entretenimento, também ser uma rede de descobertas de conteúdos educacionais, por que não? E só um complemento, eu acho que, bom, o TikTok tem ali uma comunidade, né, o TikTok, que a gente até fala no estudo, e esse TikTok, ele é misto, né, então você tem desde professores que vivem hoje, né, da rede social, e professores, que é o caso dos professores que a gente buscou entrevistar, que são os professores que atuam em sala de aula, mas usam o TikTok também como uma ferramenta ali, né, de conciliar a sala de aula com o digital, porque eles estão presentes no ambiente onde os alunos deles estão, né? E acho que a partir desse estudo, vocês criaram o conceito de aprendizagem por rolagem. Como que esse aprendizado acontece na prática quando alguém está ali só navegando o feed? Eu comentei, né, que eu já aprendi muita coisa no TikTok, mas não necessariamente era de um professor, né? Então, como que... Explica um pouco mais desse conceito de aprendizagem por rolagem, que achei bem interessante. Acho que a gente pode começar contando um pouquinho sobre como surgem conceitos nas pesquisas, né? Principalmente pesquisa qualitativa. A gente está investigando um campo, a gente começa a notar certas coisas que as pessoas falam em comum, certas ideias que aparecem com mais ou menos frequência, e aí surgem conceitos. Alguns desses conceitos são passageiros, que duram pouco tempo, outros eles duram décadas, talvez séculos.
Então, quando alguém lá atrás, nos anos 60, falou meia mensagem, foi um conceito que veio de observação e que se provou verdadeiro ao longo do tempo, nas pesquisas. Então, o scroll learning, ou o aprendizado por rolagem, é um conceito que veio dessa nossa pesquisa e que agora a gente está colocando aí para também ver se passa no teste do tempo, com outras pesquisas, outros pesquisadores, estudiosos que queiram se aprofundar mais nisso também, para a gente poder também criar uma comunidade de pessoas que vão estar interessadas em entender mais esse fenômeno. A gente chama de scroll learning, aprendizado por rolagem, porque não se trata de algo intencional. Outras plataformas de vídeo de streaming, por exemplo, normalmente a busca é intencional. Eu vou para lá com a intenção de procurar um vídeo sobre alguma matéria ou sobre algum influenciador ou criador de conteúdo específico. O TikTok não. A própria lógica do TikTok é muito mais do for you do que dos amigos. Então, você está fazendo um papel de descoberta a cada rolagem que você faz. Então, é um aprendizado não intencional. E também não é um aprendizado que ele é informal. Não informal no sentido de que não é sério, pelo contrário. Mas ele não é formal no sentido de ter uma estrutura pedagógica da sala de aula. Então, você acaba trazendo um aprendizado que ele surge de forma incidental na rolagem, ele vai lá, aparece para você. Ele não substitui a sala de aula, mas ele tem funções importantes. Aumentar a curiosidade do aluno, complementar, gerar descoberta, gerar um fascínio. E o papel de professores e professoras que estão fazendo essa ponte, como a Isa comentou, a gente tentou conversar com pessoas que estão nos dois lados, nos dois mundos, é exatamente esse, fazer com que o conteúdo sobreviva além da sala de aula. Então, quando o aluno ou a aluna sai da sala de aula, ele vai na rede social e também convive com aquele conteúdo de uma forma incidental. Essa é a aprendizagem por rolagem. O estudo mostra que muitos professores fazem tudo sozinhos, sem formação específica, nem apoio das escolas, né? Que impacto essa dupla jornada tem na vida deles? Porque não é fácil criar conteúdo, né? Eu trabalho com conteúdo e eu sei que não é fácil. Para gravar um vídeo é difícil, tem toda a questão de editar o vídeo, né? Então, e isso, querendo ou não, demanda um tempo, né? Além da sala de aula, né? Então, conta um pouquinho pra gente, né? Como que esse impacto tem sido... Como tem sido esse impacto, né, nessa dupla jornada na vida dos professores? Com certeza gera eu não diria uma desigualdade, eu diria até uma penda entre um tipo de professor e outro tipo de professor. Então, existe aquele professor que vai usar os meios mais analógicos, mais clássicos, mais tradicionais, e aquele que vai acabar usando outras ferramentas para poder se aproximar do aluno e fazer com que seu ensino, sua didática também atinja os mesmos resultados. Isso não tem certo nem errado, às vezes você consegue atingir resultados parecidos de uma forma ou de outra, mas claramente você gera também um distanciamento do aluno. Então, se a gente quer essa proximidade com os professores, a gente precisa de professores que falem nossa linguagem. Acho que, não sei você, mas eu tive exemplos de professores super próximos que eu guardo com carinho na minha escola, e aqueles professores que também guardo com carinho, mas era aquele professor que era mais distante, que era mais frio, que não parecia conversar com a gente. E olhando aqui do passado, eu acho que eu aprendi mais com o primeiro tipo do que o segundo. Não que tenha certo e errado, de novo, ninguém é obrigado a estar no TikTok, ninguém é obrigado a fazer as coisas, mas que a gente precisa dar a oportunidade dessas pessoas desenvolver essas habilidades se elas quiserem. E tem um outro ponto que eu acho que também aparece no estudo, que é a própria questão de referência cultural, né? Desses professores estarem no ambiente onde os alunos estão, e não necessariamente que eles tenham que produzir vídeo para o TikTok, mas o fato deles estarem ali consumindo um conteúdo que os alunos deles consomem, isso fica muito mais fácil para eles chegarem nos alunos e exemplificarem coisas na sala de aula. Então tem essa questão também que eu acho que é muito importante. O que esse fenômeno todo diz sobre como a nossa relação com o conhecimento mudou nos últimos anos, tem mudado. Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil ao conhecimento do que a gente tinha há um tempo atrás. Então, por exemplo, eu venho aí dos anos 90. Eu passei a minha adolescência, eu não tinha, por exemplo, essa oportunidade de assistir tantos vídeos na hora de aprender alguma coisa, na hora do vestibular. Eu acho que isso estava começando quando eu estava prestando vestibular. E hoje é muito mais prático. Então,
você vê que isso já parte de uma cultura desses jovens mesmo, de buscar uma informação além da sala de aula, até para buscar uma linguagem que converse mais com eles. Então, acho que esse é um ponto-chave. E o fato da aprendizagem formal, né? De você estar realmente num espaço onde você não espera que você vai necessariamente aprender. Às vezes, o caso do TikTok é isso, você descobre ali na rolagem, que é o ponto que a gente traz do Scroll Learner. Então, você tem muito mais possibilidades de acessar o conhecimento que eu acho que a gente tinha anos atrás, que a gente tinha só a nossa apostila para a gente mergulhar e tirar a dúvida com os professores, né? Então, acho que isso amplia muito, principalmente na hora que o aluno vai prestar um vestibular, que a gente sabe que é um momento, né, muito tenso da vida de um adolescente. A Isa falou que ela é dos anos 90, eu sou do final dos 80, então eu tenho uma lembrança ainda mais analógica, porque eu lembro de situações em sala de aula em que o professor falava uma coisa e eu ia para casa e consultava na enciclopédia. Meus pais compraram enciclopédia, uma Barça de vendedor de rua que passava na frente da casa, onde eu morava. Sim. E eu consultava essas coisas, então era muito mais difícil para mim e era sempre intencional, eu estou lá procurando. Um outro exemplo pessoal, eu adoro estudar, assistir temas de Segunda Guerra Mundial, e no TikTok às vezes aparece um criador de conteúdo que recria batalhas da Segunda Guerra com gatinhos, os gatinhos engraçados, tudo. E ele é muito técnico, ele é um professor de história. E aí eu vi esses dias e, poxa, já fui para a Wikipedia, quando me vi eu estava há mais de 30 minutos procrastinando o trabalho, vendo todas as táticas e estratégias da Batalha de Stalingrado, e, puxa, aprendi de forma, com a rolagem, de forma incidental, não substitui o conhecimento formal, porque eu não sou historiador, nada disso, mas eu realmente consegui descobrir coisas novas a partir do TikTok. Quando a gente aprende assim, sem planejar, gera conhecimento de verdade ou mais curiosidade? E diante de tudo isso, vocês acham que o aprendizado por rolagem veio para ficar? Eu acho que se você pensa num aprendizado estrutural, em que você tem um planejamento sério, pedagógico, com início, meio e fim, a resposta é nem. A resposta é bem simples. Então, o fato de eu aprender sobre a Batalha de Stalingrado especificamente não me torna uma pessoa que conhece a Segunda Guerra Mundial e nem a questões geopolíticas da época, e para isso eu vou precisar que alguém me guie de uma forma muito mais estruturada sobre tudo o que aconteceu naquela época. Então, não, acho que também não é esse o objetivo. Então, quando a gente fala da aprendizagem por rolagem, é uma aprendizagem que busca, a curiosidade. Então, seja uma curiosidade de após a sala de aula ou pré-sala de aula, o que a pessoa vai procurar e conhecer, buscar o conhecimento a partir daquilo, ou reforçar uma coisa que ela aprendeu. Ou 2, uma contextualização. Então, a partir da sala de aula, às vezes um conceito da física, um conceito da química vai parecer muito teórico, muito distante da realidade delas. E a quantidade de professores e criadores de conteúdo que mostram no TikTok e em outras redes sociais também como esses conceitos se aplicam na realidade das pessoas é enorme. Então, esse é uma grande vantagem. Eu acho que a contextualização da pessoa entender que aquele conhecimento da sala de aula também está na realidade dela. E a realidade também é a rede social. Eu rolando meu feed, eu caí, né, por acaso também E era uma professora que ela filmava na própria sala de aula e na fora da casa dela também, aula de química. E eu me prendi tanto, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas depois eu busco. Mas era tão interessante a forma como ela explicava, e aí chamava os alunos para pôr na lousa e tal. E eu comecei a seguir ela e eu comecei a aprender também coisas, relembrar coisas que eu não lembrava. Então, assim, e são conteúdos muito bons, assim, sabe? E de uma forma fácil, leve de aprender. Isso que você falou é muito importante, assim, porque os professores, principalmente de exatas que a gente entrevistou, eles falam muito isso, né? Que eles fazem os vídeos e eles levam depois para a sala de aula para justamente usar como exemplo, porque é isso, é muito abstrato, né? Bom, e para a gente finalizar, como que pais, alunos e professores podem usar o TikTok de uma forma mais saudável, para aprender? Se vocês pudessem dar um conselho para quem aprende pelo TikTok, qual seria? Eu vou dar o conselho na posição de pai, embora meu filho ainda é muito novo no TikTok. Eu acho que eu tentaria agir dessa maneira com ele e daria o mesmo conselho para pais e mães, colegas. Mas eu acho que hoje, qualquer rede social, qualquer site, ele tem problemas e ele tem
vantagens, ele tem desafios e tem oportunidades. E existe hoje uma falta de conhecimento de muitos pais sobre as ferramentas que existem hoje para personalizar, criar conteúdo indicativo. É uma transição cultural. Se eu perguntasse para os meus pais, se eu dissesse para os meus pais que havia como na televisão você bloquear na TV a cabo conteúdo para menores de idade, não sei o quê, eles achariam isso um absurdo. E hoje, pais dessa geração já sabem que isso é normal. Você já vai lá e coloca o perfil na televisão, tudo. Eu acho que agora os pais estão aprendendo isso. Então, tem muitas ferramentas de controle, de monitoramento, de você falar, esse conteúdo eu quero que apareça no feed do meu filho, esse conteúdo eu não quero que apareça, eu quero controlar ou ter visibilidade do histórico dele. Então, todas as ferramentas têm várias dessas funcionalidades. E eu acho que cabe aí desse papel parental e do educador, educadora também, de conhecer e aplicar essas ferramentas, e 2, ter um diálogo franco com adolescentes, porque, de novo, é um outro desafio numa criança, de falar, olha, a gente vai limitar esse conteúdo, vai privilegiar esse conteúdo por conta disso, por conta daquilo, e ouvir deles também, porque essa escuta é importante para saber o que eles querem, o que eles estão a fim de fazer, o que é diferente, o que é comum para eles, para ter esse diálogo e essa aproximação também dos pais da realidade dos filhos. Eu acho que é uma rede que precisa se conversar, sabe? Acho que esse é o ponto. Pedro, Isabela, muito obrigada por esse papo tão rico, por compartilharem a pesquisa e ajudarem a gente a entender melhor como a tecnologia está mudando a forma de aprender. Eu acho que foi uma conversa muito importante, necessária e que com certeza vai continuar. Então fica o convite para vocês voltarem para a gente atualizar esse tema, se atualizar. Boa, pode contar conosco. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Deixe também seu comentário que eu vou ler. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos, a trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Liv Straza e a arte da capa de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!